A maioria dos seus problemas serão evitados com esse simples conselho. Fique em silêncio quando não tiver o que falar. Fala, mestre! Seja muito bem-vindo a mais uma hashtag live do Brigato, onde eu posto lá os textos no meu Instagram, vocês interagem, postam a hashtag, postam dúvidas e eu escolho os melhores e venho aqui ao vivo no meu Instagram trazer para vocês. Se você estiver assistindo gravado, o link, como eu sempre digo, do texto, enfim, tá aqui abaixo. Nesse caso em específico, não tem texto, eu já vou explicar para você o porquê. E é claro, para você ter acesso ao horário de lives, a quais textos eu vou falar, para que você possa comentar e deixar sua dúvida e tudo mais, participe do meu canal no Telegram, onde eu aviso tudo. O link também está aqui abaixo, caso você esteja assistindo gravado. Caso você não esteja assistindo gravado, é só aguardar um pouquinho que já vai pro ar aí, mas tem um link também no meu Instagram aqui na minha bio, tudo certinho. Beleza? Então, vamos lá para nossa live. Nesse caso em específico, eu não fiz nenhum texto, propositalmente pelo tema. Fique em silêncio quando eu não tiver o que falar. Foi uma espécie aí de, vamos colocar assim, de congruência em relação à mensagem. Então só coloca um emojizinho com o dedo aqui, né? Como fique em silêncio. Silza, seja muito bem-vinda, sempre aí presente nas lives, que bom te ver aqui, né? E quem tiver ao vivo aí, me manda seu olá, vou ficar muito feliz de saber que você tá aí. Certo? Vamos lá então, ó. Então, nesse caso não tem texto, então, né, vou deixar o link da publicação, porque teve vários comentários, várias interações, e sempre bomba esse título, né? Por quê? Essa mensagem? Porque é muito difícil, né, realmente ficar em silêncio, e nós, na verdade, apreciamos e respeitamos muito o silêncio, mas ao mesmo tempo temos grande dificuldade de aplicá-lo. Então, peguei alguns pontos cruciais aqui para ajudar vocês a terem mais clareza sobre esse tema. Vamos lá? Primeira coisa, ó, você deve estar se perguntando aí, será que eu falo bastante? Né? Poxa, quando a gente bate de cara com uma mensagem que foca em silêncio, será que eu falo bastante? Você deve estar pensando por você aí, né? Na dúvida, sim. Por quê? Porque qual é o caminho mais seguro ou o caminho mais aplicável quando eu tenho dúvida e quando eu quero poupar desgostos ou encontros, conflitos desagradáveis e por aí vai? Na dúvida eu falo, na dúvida eu faço. Inclusive até no 48 Leis do Poder, se eu não me engano, que tem um título, tem um capítulo com esse título, que inclusive idealizou uma das aulas disponíveis no portal Poder Social. Se você é aluno, assinante, tem uma aula completa sobre esse tema lá dentro do portal Poder Social, né? Então, ele mesmo fala, né, muitas vezes que se você não sabe, por exemplo, que nem não levar para o pessoal uma coisa, que é uma grande dica do Robert Greene e que eu transmito para vocês. É uma outra coisa. Se você não sabe se é ou se não é pessoal, na dúvida, não leva para o pessoal, né? Para que você tenha uma atitude mais inteligente em relação àquilo. Então, na dúvida de falar bastante ou não, você fala. Então aplique o que eu vou falar aqui, beleza? Queremos preencher e nessa falamos besteira. Olha só que interessante. Então, a gente tem dúvida. Será que eu falo bastante? Será que eu não falo bastante? Vamos lá. Primeira coisa, nós nos sentimos desconfortáveis com o silêncio. Então, quando o silêncio impera numa conversa, num encontro social, não importa. Nós temos a necessidade de preencher aquele silêncio. E é nessa que muitas vezes a gente fala besteira. Por isso é tão importante aplicar o que eu escrevo, que é fique em silêncio quando não tiver o que falar, certo? Então, nessa compreensão, você agora já pode analisar quantas vezes você preenche o silêncio. Quantas vezes acontece de ter um silêncio ali no que você está fazendo e tudo mais, e aí você, poxa, começa a falar disparadamente, começa a falar de várias coisas, começa a querer preencher para evitar aquele desconforto. Você quer equiparar? Pensa que é a mesma coisa quando você encontra alguém, tá no elevador, tá em algum lugar assim, e você saca o celular. É para você justamente ter aquele alívio, aquela sensação de alívio, né, do desagrado social, que você talvez comece a falar demais. Ou, por exemplo, né, falei duas vezes, você pode estar numa entrevista de emprego e alguém te fez uma pergunta, você respondeu a pergunta e aquela pessoa está em silêncio observando você, né? Talvez esperando para entender se você terminou ou se você não terminou a sua resposta. E por o silêncio ser desagradável, você começa a falar, né? Tanto que é uma estratégia para você fazer as pessoas falarem mais. Fique em silêncio que elas vão começar a falar automaticamente de certa forma, não é? Então, pensa aí, a gente tem esse ímpeto de preencher o silêncio, então já são bons indicadores de você entender se você fala demais ou não. Agora, um outro indicador fundamental é o assunto sempre gira em torno de você.
Sim ou não? Se sim, ou se na maioria das vezes, mais uma vez, grandes possibilidades de que você fala muito, tá? Ou de que você pelo menos interage com pessoas que não falam tanto de si mesmas, e aí você abre a oportunidade para se tornar mais vulnerável porque você fala demais de você. E a real é que a maioria das pessoas hoje fazem isso, pela minha observação empírica do meu círculo e tudo mais, as pessoas amam, todos nós na verdade amamos falar de nós mesmos, né? Mas algumas pessoas, elas é uma coisa tão incontrolável na grande maioria, que elas falam, entram num assunto e já começam a falar de si mesmas, alguém vai pedir um conselho e já ela fala de si mesma, daqui a pouco faz um comentário, ela fala de si mesma, não é? Então, se o assunto gira sempre em torno de você, cuidado, porque há uma grande probabilidade de você falar demais. Então, aqui é o conceito crucial para você entender se você fala demais ou se você fala de menos, tá bom? Na dúvida, sim, mas analise esses indicadores que eu acabei de falar para vocês. Agora, um ponto crucial. Como eu falei no início, né, da mensagem em si, a maioria dos seus problemas serão evitados com esse simples conselho. Então, eu quero mostrar para vocês uma linha de que você evite problemas e não cause problemas. Mais uma vez, quando a gente fala demais, a gente aumenta a chance de causar problemas. É claro que com isso eu não quero demonizar a comunicação. A comunicação é fundamental, uma comunicação honesta, principalmente em relações de longo prazo. Mas não é o assunto de hoje. O assunto de hoje é falar demais, certo? Então vou focar nisso, né? Então, ó, se posicionar nem sempre é a solução. Então, assim, as pessoas falam muito de problemas. Obviamente, eu trato de comportamento humano, então eu recebo muitas dúvidas sobre como agir, sobre o que falar e por aí vai. Então, nesse sentido, a gente, muitas vezes, eu recebo dúvidas assim: meu Deus, Thiago, o que eu falo? Meu Deus, Thiago, aconteceu tal coisa, o que eu faço? Meu Deus, Thiago, blá 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 blá, o que eu falo, o que eu faço, o que eu falo, o que eu faço, certo? E aí vem a minha resposta: se posicionar nem sempre é a solução. Imagine assim, quantas vezes você, em determinado problema, falou, ou fez, e o problema ou talvez piorou, ou talvez permaneceu, né? O que eu quero mostrar com você? Não quero que você seja passivo ou que você não faça nada com as coisas. Mais uma vez, não é o tema da live de hoje. O tema da live de hoje é o lado do silêncio, certo? Mas o ponto é, quantas vezes você se posicionou e não deu em nada, ou até que piorou a situação? Porque você falou demais, porque você desvirtuou o assunto, porque você soltou alguma informação que não era para soltar, porque talvez você usou com a pessoa algo que ela confidenciou a você. Acontece muito, por você naquele âmbito de querer falar demais, você solta um segredo, ou você fala e joga na cara da pessoa algo que ela confiou a você, não é? Então, se posicionar nem sempre é a solução. Beleza? Então, nesse sentido, talvez a melhor postura seja manter o silêncio, refletir sobre o que aconteceu, para que 1, 2, 3 dias, quem sabe, você tenha uma opinião, você tenha um estado emocional mais favorável e você consiga, obviamente, organizar melhor as suas ideias para que você fale de forma mais pronta, para que você fale de forma mais assertiva, para que você, obviamente, tenha mais controle sobre as possibilidades de resultados. Porque quando você fala de forma irritada, quando você fala em reação a algo, você geralmente comete um erro, tá? Então, eu, por exemplo, que estudo isso, eu evito ao máximo me posicionar em momentos que eu estou irritado, porque, obviamente, a minha razão vai sucumbir e a minha emoção vai falar, e pode ser que nessa eu perca muito em relação aos meus resultados, tá? Então, se posicionar nem sempre é a solução. E aí, ó, o silêncio, ele é muito poderoso, pois ele gera confusão e mistério. Então, olha só, quando alguém vem falar com você, quando alguém vem e pede o seu posicionamento, pede para que você fale alguma coisa, força para que você se posicione ou traga alguma informação ali, e você não o faz, né? Agora, olha só o aspecto poderoso da parada. Você gera naquela pessoa confusão e mistério. Você gera vulnerabilidade. Um dos pontos que o Robert Greene aborda no Aprenda a Dizer Menos que o Necessário, que eu abordo na aula também, é que quanto menos você fala, mais poder as suas palavras tendem a ter, né? A escassez de palavras, ela gera respeito, ela gera poder. Então você não é o tipo de pessoa que a qualquer provocação e reação fala o que pensa, solta as informações, né? Tem até um conselho magnífico, estava falando com um amigo meu ontem sobre o Poderoso Chefão, um conselho magnífico do Dom Vito Corleone,
que para o filho dele, Santino, que ele fala: nunca mais fale o que você pensa para alguém de fora da família. Ou seja, não solta o que você pensa para alguém que você não confia, né? Então, o silêncio, ele é muito poderoso. Quando alguém te requisita e você muitas vezes não tem o que falar, você transforma aquela situação, seja em tom de igualdade, até quiçá em tom de superioridade. Por exemplo, se for agora, aí você vai precisar analisar, tá? Mas retomando o exemplo da entrevista de emprego, o entrevistador te fez uma pergunta, você respondeu a pergunta da pessoa, permaneceu o silêncio, permaneça em silêncio, para mostrar que você tem controle emocional para lidar com o desconforto do silêncio. Talvez aquele intervalo seja exatamente um teste para entender se você consegue lidar com pessoas de forma mais habilidosa do que alguém que é muito espalhafatoso ou alguém que seja talvez muito emotivo, talvez muito reacionário em relação à conversa, em relação o que acontece ali, né? Então, e aí a pessoa, muitas vezes, quando ela, vamos supor, agora em outro exemplo, né? A pessoa chega e fala um monte de coisa pra você e agora eu quero saber o que você pensa disso. Talvez te acuse, talvez queira saber sua opinião de alguma coisa polêmica e por aí vai. Você pode falar assim, vou fazer o seguinte, eu não tenho opinião formada sobre isso. E principalmente, você me falou muita coisa que eu quero ter o tempo de refletir para que eu possa te dizer de forma mais assertiva o que eu penso realmente sobre tudo que aconteceu. Então, amanhã, depois de amanhã, sei lá, eu te falo o que eu penso. Fechou? Não, eu quero saber agora. Olha, agora eu não tenho uma resposta pronta e preparada. Se você quiser esperar, beleza. Se não, tudo bem. Você vai ficar sem nenhuma informação minha. Olha só, aqui, claro, não precisa decorar o que eu acabei de falar. É só para você entender. É só para você idealizar e visualizar aquilo na prática. Ou seja, isso gera muito mais poder, isso gera mistério. A pessoa fala, meu Deus, ela quer preencher o padrão, então ela fica pensando mais em você. Enfim, tem vários elementos que eu posso explorar aqui. Mas o ponto crucial é, o silêncio ele gera poder. E quando você não é reativo, as pessoas tendem a respeitar mais você. Então tem todos esses pontos a levar assim em consideração, tá bom? Agora, ponto crucial. Você pode agora falar assim, Thiago, antes de eu encerrar, que tem uma coisa muito crucial que eu vou falar agora, mas antes de eu encerrar, tem um vídeo no meu canal. Se você está assistindo gravado, o link está em algum lugar, nos cards ou na descrição, que é como saber quando falar e quando ficar em silêncio. Naquele vídeo eu exploro para você tomar uma decisão melhor sobre tudo que eu acabei de falar, sobre se você fala, sobre se você não fala. Então, se você assistiu tudo que assistiu até aqui agora e ainda tá, meu Deus, mas o que eu faço? Né? Assista esse vídeo, beleza? E para encerrar, como que eu pratico então? Simples, seja interessado, ou seja, pegue e olhe para as coisas com tom de interesse, não com tom de ser interessante. Falo isso várias e várias vezes e não vou parar de falar nunca, que é, olhe para as coisas e tenha interesse por elas. Não olhe para alguém e tente assim, meu Deus, como eu faço com que essa pessoa goste de mim? Não, olha para essa pessoa e fala, meu Deus, o que eu posso aprender da história dela? Né? Uma coisa crucial e que diminui drasticamente os conflitos é você entender a história de alguém. A gente olha para os pensamentos das pessoas, a gente olha para o que elas fazem, mas a gente esquece de olhar para qual é a história que essa pessoa tem. Isso é tão poderoso porque você também tem uma história. Então quantas vezes você é julgado e quantas vezes as pessoas não se interessam por algo que é tão interessante em você? Então não seja você essa pessoa. Comece sendo interessado, tá? Para que aí sim você possa ter o direito ou você possa ter ali a oportunidade de ser interessante, né? Então a primeira coisa é essa, seja interessado. E como que eu aplico agora no termo prático de ser interessado? Pergunte, simplesmente isso, pergunte. Vai lá e, poxa, encerre aquela frase com um ponto de interrogação. Só isso, né? Então fale, poxa, de onde vêm os seus pensamentos? Por que você chegou nessa conclusão? Qual que é a sua real intenção em dizer isso? Tem tantas possibilidades, tem tantas perguntas. Se você muda o seu mindset, essa palavra que hoje fica tão batida, mas que é poderosa, né? Você olha e fala, pô, eu quero ser interessado, eu quero aprender com essa pessoa, eu quero olhar para ela, eu quero ouvir dela o que ela tem para me dizer, ao invés de eu quero impressionar essa pessoa com a beleza das minhas palavras. Não, você olha para aquela pessoa interessada, põe um ponto de interrogação no final, fim, você já consegue praticar tudo isso daqui. É fácil? Não é. Por que não é? Porque a gente tem o ímpeto de querer falar. Tanto que todas as vezes que eu posto essa mensagem, bomba, as pessoas curtem bastante, as pessoas comentam bastante. Isso prova que a língua humana é um dos animais mais difíceis de se domar. Agora eu espero que com essa live, com o vídeo que eu acabei de indicar,
com a aula dentro do portal Poder Social, você consiga praticar, aplicar e colher os resultados de controlar a sua língua. Porque, como eu disse, a maioria dos seus problemas serão evitados com esse simples conselho. Fique em silêncio quando não tiver o que falar. Beleza? Gostou da live? Gostou do vídeo gravado? Deixa no comentário para eu saber. Na descrição, se você está assistindo gravado, tem todos os links do canal do Telegram, onde eu aviso os textos, do meu Instagram, onde eu posto os textos, tá? E, principalmente, clica ali embaixo, entra no grupo de Telegram, porque lá tem todos os avisos para você participar ao vivo aqui comigo e até poder me fazer perguntas. Beleza? Então é isso. Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até a próxima live.